Olá, generais! Chegamos na 10ª chave de 21 chaves de desconstrução. Eu sou Jane Barros e segue os códigos do Milan Club por Pablo Marçal. A chave negativa de hoje é o medo. O medo é a fé negativa. A fé negativa tem informações sobre você e sobre os seus medos. O recado do Senhor para hoje é: não temas. O medo é uma semente. Não é bíblico, mas faz muito sentido. A mente vazia é a oficina do diabo. E a originalidade, a definição do medo é que o medo é um sentimento, um receio, um sentimento de receio de algo, de uma pessoa ou de um objeto. Então, a definição de medo é você ter receio por algo ou por uma pessoa. A palavra de Deus diz em Jó 3:25, aquilo que eu mais temia me sobreveio, e aquilo que eu receava me aconteceu. Ora, se a definição de medo é ter receio, ter o sentimento de receio por algo, alguma coisa, e a Bíblia diz que se eu tiver receio ou medo de alguma coisa vai acontecer, eu preciso hoje eliminar todos os medos da minha vida. Precisa-se fazer coisas novas. Lembra que eu falei que mente vazia é a oficina do diabo? Apesar disso não ser bíblico, faz muito sentido, porque quando você tem a sua mente, o seu cérebro, a sua alma vazia, você dá lugar para sentimentos ruins como medo. A raiz do medo é a morte. Cada coisa nova expulsa o medo da sua vida. Por que você não abre uma empresa, por exemplo? Porque você tem medo de quebrar. Por que você não fala em público, por exemplo? Porque você tem medo de ser criticada. Você tem medo de altura? Quem tem medo de altura, quem não gosta de altura, não é exponencial, não cresce. O medo que você tem é a falta de conhecimento e de instrução. Quando eu disse que você tem medo de falar em público, na verdade você não tem medo de falar em público, você tem medo de ser criticada, de falhar, de errar. Consequentemente, se você tem habilidade sobre aquele assunto, tem conhecimento e instrução, logo você vai ser muito bem-sucedida e esse medo vai sair da sua vida. O primeiro passo é você ter consciência dos seus medos. Você precisa listar e ter consciência dos seus medos e passo a passo ir superando, tirando todos esses medos da sua vida. Jane, mesmo assim eu tenho medo. Vai com medo mesmo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você é um espírito livre, você é um governante, você é um reinante. Você não tem que ter medo. Fale assim comigo. Eu governo sobre os meus medos. O medo é quem tem que ter medo de mim. Tome uma decisão hoje. Se você tem medo de tomar uma decisão, se há muito tempo você sonha com algo, você deseja e planeja um sonho, mas você tem medo, você tem receio, decida hoje concretizar esse sonho. E como eu disse, se você tiver mesmo assim medo, tome essa decisão com medo mesmo, baseado na palavra de Deus, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se quiser ser meia boca, tenha medo. A vida plena não foi feita para os covardes. Você tem medo de falar? Por isso que ninguém te ouve. Os covardes, eles vivem mais. Quase 100% das preocupações, elas não se concretizam, diz uma pesquisa da Pensilvânia. Tem 2 medos, o fisiológico e o emocional. O fisiológico, ele não é tratável. Como, por exemplo, o medo de atravessar uma rua, o medo de atravessar uma ponte, por exemplo, sem segurança. Esse é o medo fisiológico, é o medo que faz sentido. É o medo que, se você não tiver cuidado, você pode se machucar. E tem os medos emocionais, que é os medos tratáveis, que é esse que nós estamos visualizando nessa chave. Se você é a luz do mundo, se você é a luz,
Como você vai ter medo de escuridão? Todo medroso, ele não é ousado. Quem tem medo da morte, se você é imortal? Como você vai ter medo da morte se você é imortal? O medo é um porco. O medo é como se fosse um porco que você vai alimentando, e ele vai engordando. Fale assim comigo. Eu não vou criar porcos na minha mente. Na verdade, você deveria comer esse porco e não alimentar esse porco. Minha mente, fale comigo assim, minha mente não é um chiqueiro. Quantos medos você tem? Hoje, se você fosse listar os seus medos, quantos medos você tem? Repita comigo, eu sou anti-medo. Quando o medo vier, diga assim, saia daqui, medo. Meu cérebro é uma terra fértil. Meu cérebro é uma mente de decisão. O medo, ele me impede de prosperar. Primeira tarefa, liste 20 medos. Ao longo de 10 anos da sua vida, liste 20 medos. Segunda tarefa, faça uma redação de 20 linhas correlacionando esses 20 medos que você listou. Repita comigo, eu amo mudanças. Repita comigo, eu amo coisas novas. Repita comigo, eu tenho mentalidade de governo, por isso o medo precisa sair. Amém? Faça um excepcional dia, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada pela tua graça, pelo teu amor e pela tua bondade. Senhor, em nome de Jesus, visita agora todos que estão ouvindo essa chave, tira todo medo. A tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aquilo, Senhor, que os teus filhos, as tuas filhas têm medo, tira do seu coração, Pai, que elas possam decidir hoje por ser ousadas, por ser livres, por ser governantes. Tira todo o trauma, Senhor, o trauma de dirigir, o medo de dirigir, aquele medo, Senhor, de altura, medo de falar em público, o medo da morte. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Pai, em nome de Jesus, nesse dia, coloca espírito de ousadia, coloca o espírito de amor, Senhor, preenche, Pai, todo o medo. Preenche em nome de Jesus e coloca, Senhor, coisas novas nos nossos corações, Pai. Assim, tirando qualquer lugar para medo nas nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos por essa nova desconstrução, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais essa chave. Amém.